Como sabemos, nesse projeto o foco principal é a dança do ventre, porém, a dança como um todo é de extrema importância. Temos um pouco de conhecimento sobre esse gênero artístico. Afinal de contas, dança nos alegra, dança nos faz feliz, nos exercita, é bom para o corpo e para a mente. Então, antes de tudo iremos conhecer um pouco sobre a história do gênero, dança. A vida é bem melhor quando a gente dança, não é? Então vem comigo e vamos aprender como é que essa história de dançar começou. A dança tem sido uma parte importante de cerimônia, de rituais e celebrações do entretenimento desde antes do nascimento das primeiras civilizações humanas. Como, por exemplo, na arqueologia, encontramos vestígios de dança desde os tempos pré-históricos, como as pinturas de abrigos das rochas de Bhimbetka, há 30 mil anos lá na Índia, como também pinturas em sarcófagos egípcios retratando figuras dançantes, cerca de 3.300 anos antes de Cristo. Muitas danças dos primeiros períodos foram realizadas para celebrar festivais, ocasiões importantes ou sazonais como colheita, nascimentos e casamentos. Por exemplo, os xamãs no norte da Ásia, que tinham como ritual religioso dançar na chuva após os tempos de seca. A dança também é um aspecto importante de alguns ritos religiosos no Egito Antigo. De modo semelhante, a dança também faz parte de muitas cerimônias e ritos entre os povos africanos. A dança também aparece como um precursor de estados de transe e rituais de cura. Ela é usada por esse propósito por muitas culturas de florestas tropicais, até mesmo no deserto do Kalahari. Acreditavam que os participantes dessas danças e rituais estavam sendo protegidos de doenças. Contudo, a histeria e a duração dessas danças levou algumas pessoas à morte devido ao esgotamento físico. Por exemplo, a dança do Sri Lanka remonta aos tempos mitológicos dos progenitores Yin Yang e dos Yakas, que eram conhecidos como espíritos do mal. De acordo com as lendas singalesas, as danças de Kandyan se originaram há 2.500 anos atrás, de um ritual mágico que quebrou o feitiço em um rei enfeitiçado. A dança é mencionada em muitas ocasiões nas escrituras sagradas. Acredita-se que o Antigo Testamento tenha sido escrito em forma antiga de hebraico, no século VI a.C. A primeira aparição da dança nas escrituras vem como um ato de adoração. É encontrada em Êxodo 15:20. Essa dança alegre ao Senhor foi liderada por Miriam, que seguiu o cruzamento israelense do Mar Vermelho, celebrou a nova e verdadeira liberdade do povo de Israel da escravidão. No livro de Salmos também é encontrada a referência à dança, quando o salmista diz: "Louvai ao Senhor com pandeiro e dança". Muitas formas de dança contemporânea remontam às danças históricas, tradicionais, cerimoniais e étnicas. Devido à grande influência de paganismo e cosmologia na época dos anglo-saxônicos, acredita-se que a dança tenha sido apresentada como uso de rituais e sacrifícios. Como, por exemplo, a dança irlandesa. Quando os celtas chegaram à Irlanda, trouxeram consigo suas próprias danças e música. No século VII, os normandos conquistaram a Irlanda, introduzindo no país uma dança típica, onde o cantor ficava rodeado por dançarinos e estes repetiam a canção do cantor enquanto dançavam. A dança tradicional irlandesa passou a ser muito apreciada no fim do século XV, seja na versão phasing, com 2 filas de parceiros, jigs, que era em grupo, Trenchmore ou danças de espadas, e desde então as apresentações começaram a ser feitas em castelos, assim como para a realeza. Nesse mesmo período surgiu o balé, na corte italiana durante a Renascença. Depois a dança passou a ser executada em países como Rússia, França, Inglaterra, ao som das músicas clássicas. O balé é uma dança que exige bastante prática. As exigências do balé são os movimentos dos membros superiores, a leveza, a harmonia, a postura ereta e a simetria dos bailarinos. O balé clássico utiliza as técnicas mais tradicionais. É um gênero que surgiu em países como França, Dinamarca e Rússia. O balé neoclássico é um balé bem parecido com o clássico, com menos rigidez em seus passos. Já o contemporâneo é a mistura de dança contemporânea com um balé clássico. O flamenco brotou dos níveis mais baixos da sociedade da região de Andalúcia, na Espanha, onde não tinha o prestígio de outras formas de arte. A música flamenca também entrou e desapareceu várias vezes durante sua existência.
Os mouros, gitanos e judeus foram todos perseguidos e expulsos pela Inquisição Espanhola em 1492. Muitas das canções dos flamencos ainda refletem um espírito de desespero, luta, esperança, orgulho das pessoas durante esse período de perseguição. Já a valsa é uma dança que surgiu nas regiões da Alemanha e da Áustria no início do século XIX, e a palavra significa dar voltas, girar. Primeiramente era conhecido como uma dança vulgar e depois foi transformada em algo nobre e de alta sociedade. Entrou em vez nas altas sociedades após uma festa de gente nobre na Áustria, em 1776. Surgiram outras versões da dança, como a valsa vienense, a valsa original peruana e a inglesa. A princípio, pelos pares dançarem muito próximos uns aos outros, a valsa foi chamada de uma dança proibida, mas atualmente as valsas são praticadas em festas de casamentos, formaturas e aniversários de debutantes. Já no século XX iniciou-se a dança moderna. Foi como uma forma de expressar o sentimento das pessoas que queriam desvincular-se das danças clássicas. Esse tipo de dança buscou trabalhar com movimentos parecidos com o cotidiano da vida contemporânea. Nesse estilo de dança, o dançarino tem a opção de se expressar de uma maneira mais livre, atual. Trabalha com ritmo, dinamismo, movimentos inspirados na natureza e a espontaneidade. Conhecida como dança de rua, a street dance surgiu nos Estados Unidos em 1929. É um estilo de dança que conta com movimentos do corpo e expressões faciais. Essa dança surgiu durante uma das maiores crises econômicas do mundo. Essas performances foram realizadas pelos trabalhadores que ficaram desempregados após a crise. Muitas vezes associada aos negros, a dança de rua está ligada a outras manifestações culturais, como a pintura, grafite e a forma de se vestir. Posteriormente, surgiu uma nova vertente que recebeu o nome de hip hop, mais realizado nas ruas. O tango começou nos bairros de classe baixa de Montevidéu e Buenos Aires. A dança contém elementos da comunidade africana em Buenos Aires, influenciados tanto pelos ritmos africanos dos antigos, quanto pela música europeia, tendo influência também do flamenco. O samba veio ao Brasil através dos escravos africanos no século XVI, e acredita que a Bahia foi o primeiro estado a receber o samba, e assim, posteriormente, o Rio de Janeiro, quando se tornou a capital do Império. Os antigos batuques, trazidos pelos africanos, estavam geralmente associados a elementos religiosos, que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação ritual, através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. O pagode é um tipo de samba que exige menos movimentos acrobáticos e tende a ser mais íntimo. Ele surgiu no estado de São Paulo. O axé surgiu no estado da Bahia na década de 1980. É uma mistura de samba reggae com frevo, merengue, forró, um samba duro e outros ritmos. O forró surgiu no século XIX no Nordeste do Brasil. Ele é um conjunto de vários ritmos musicais dessa região, como o baião, a quadrilha, o chachado. A principal característica dessa dança é os 3 passos básicos, sendo um deles o 2 para lá e 2 para cá, que veio da polca. Já no norte do Brasil temos o nome da dança carimbó, que é de origem indígena, com os nomes curi, que significa paoco, e mbó, que significa furado. Os homens devem trajar uma calça curta no estilo pescador e a camisa que contém estampas, e as mulheres utilizam uma saia rodada e com estampas. Os homens batem palmas para as dançarinas e isso é indício de que elas estão sendo chamadas para dançar. E em forma de roda, as mulheres balançam saias para que elas atinjam a cabeça do seu parceiro. Um dos momentos mais importantes ocorre quando cada casal vai para o centro da roda e o homem deve apanhar um lenço com a boca. Se de forma satisfatória, ele recebe aplausos. Já no centro-oeste do Brasil, nós temos a catira, que é uma dança brasileira de origem desconhecida. Ela é realizada por homens que, estando em frente um para o outro, sapateiam e batem palmas no ritmo da viola. O violeiro começa a dança e os homens que vão dançar fazem um passo que consiste em bater o pé e a mão e depois dar 6 pulos. Na região sul do Brasil temos a dança do boi de mamão.
É uma brincadeira, dança, folclórica da região, a mais cultivada e apreciada, sendo uma das tradições folclóricas mais antigas de Santa Catarina, principalmente nas regiões litorâneas, recebendo maior destaque entre o Natal e o Carnaval. Diferente de outras brincadeiras que foram trazidas à ilha de Santa Catarina pelos açorianos, o boi de mamão é uma tradição comum a outros estados brasileiros e apresenta diversas variações com tipos diferentes de apresentações, mas semelhantes na oralidade de sua história. A história do boi de mamão mostra o desespero de Mateus, um vaqueiro simples do interior da ilha, que ao ver seu boi de estimação morto, busca um médico e um curandeiro para ressuscitá-lo. Ao fim, o boi volta à vida e todos comemoram com cantorias e danças. Bom, o Brasil é um país riquíssimo em diversidade social, cultural e étnica, e eu gostaria, sinceramente, de ter espaço para cobrir todos os tipos de danças folclóricas de cada. Agora que já conhecemos um pouco sobre a história da dança, iremos agora falar sobre a origem da dança do ventre. Nosso objeto de estudo. Vamos lá. Vamos falar hoje de dança do ventre. No Antigo Egito, com as migrações ciganas, é desconhecida a origem. Podemos afirmar que a origem é no Antigo Egito? Vamos colocar o cenário. Mulheres que ocupam um papel fundamental na sociedade. Mulheres seminuas, com dança para o entretenimento, acrobática, para exercer magia. Podemos comprovar que essa é a origem da dança do ventre? A resposta é não. Não podemos afirmar nem relacionar com nenhum tipo de ritual de fertilidade, deusas sagradas ou sacerdotisas. Vamos falar da dança do ventre tal e qual a conhecemos hoje. Mulheres usando duas peças, dançando com véus. Essa é uma construção sob um olhar ocidental do que entenderam como exótico e assim acrescentando elementos e tornando-a ainda mais exótica. A dança oriental, como preferem chamá-la os próprios egípcios, ficou popular através das hawazes, ciganas chegadas da Índia. Não há registro de alguma data aproximada de quando isso aconteceu. Elas eram mulheres simples que, como forma de sobrevivência, dançavam nas ruas do Egito. Aqui estamos falando de um Egito árabe islamizado. Então, elas usavam vestidos, elas não deixavam à mostra a barriga. Podemos dizer que elas eram toleradas, mas não totalmente aceitas, pois a dança, com os movimentos característicos, tornava ela muito sensual. Com a expedição ao Egito, as forças militares francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte, entraram em contato com as bailarinas egípcias e um tempo depois levaram para a Europa e assim começou a expansão da dança do ventre. Alguns dizem que levaram primeiro para a Inglaterra e deram o nome de belly dance. Outros dizem que levaram para a França e depois para os Estados Unidos. A verdade é que a expansão e popularização da dança do ventre pelo mundo aconteceu numa feira nos Estados Unidos, onde dançarinas egípcias, marroquinas, tunisianas foram exibidas numa área recriando o Oriente, como uma atração exótica. Pois é, me lembrou um circo. Com o auge da cinematografia e dos filmes egípcios, as dançarinas egípcias ficaram famosas, nesta ocasião incorporando aqueles elementos de fantasia propostos no orientalismo. Por exemplo, o traje de duas peças e o uso do véu. Se bem que a mulher egípcia não deveria expor o corpo, no filme a figura da artista foi aceita. Mas o que é orientalismo? Podemos concluir que o orientalismo é dizer o Oriente visto e compreendido através do Ocidente com o objetivo de exercer autoridade sobre ele, segundo Edward Said.
O orientalismo nos trouxe uma visão diferente, ajustada às crenças, necessidades e propósitos de quem observa. E assim, a dança do ventre, ou melhor, vamos chamá-la dança oriental, continua a se expandir e tomar forma. E acredito que continuará a receber influências estéticas, técnicas, culturais, através do tempo e dos lugares onde ela chegar. A dança do ventre e sua história. Dança do ventre. A origem da dança do ventre é bastante polêmica, onde são muitas as versões e contradições. Uma das hipóteses mais aceitas é que ela tenha se originado no Antigo Egito vinda de rituais ligados à fertilidade da terra e da mulher. Originalmente o nome da dança do ventre é Raqs el-Sharqi, cujo significado do árabe é dança do leste. Posteriormente este nome foi traduzido pelos franceses como dança do ventre e pelos norte-americanos como belly dance. Chegou ao Brasil, portanto, como dança do ventre, ou dança oriental árabe ou ainda dança do leste, que seria a forma mais correta de chamá-la, de acordo com a tradução do árabe para o português. Segundo Shahrazad, a pioneira da dança do ventre no Brasil, dança do leste foi o nome dado a esta dança porque significa onde o sol nasce, de onde a mulher recebe as energias e o poder do sol. Origem: a dança do ventre é uma dança de origem oriental, cujo surgimento exato em termos de localização histórica e geográfica nos é desconhecida. Ou seja, não se sabe ao certo onde e nem quando a dança do ventre se originou. A literatura histórica sobre este assunto é escassa e duvidosa, e os poucos autores que se arriscaram a escrever sobre isso concordam. Há poucos documentos e registros que atestam o passado histórico da dança do ventre. Devido à dificuldade de encontrar informações confiáveis, surgem diversas interpretações, teorias e hipóteses. A mais aceita delas diz que a dança do ventre surgiu no Antigo Egito, em rituais, cultos religiosos, onde as mulheres dançavam em reverência a deusas. Com movimentos ondulatórios e batidos de quadril, as mulheres reverenciavam a fertilidade, celebravam a vida. Ou seja, tratava-se de uma dança ritualística, em caráter religioso, sem apresentações em público. Essas mulheres reverenciavam as deusas que acreditavam ser as responsáveis pela vida da terra, pela vida gerada no ventre da mulher, e pelos ciclos da natureza. Há quem diga que ao dançarem as mulheres também se preparavam para ser mães, já que a movimentação da dança do ventre ajudava a fortalecer a região pélvica, facilitando o parto. Dizem que quando os árabes invadiram o Egito, eles se apropriaram da dança do ventre e a disseminaram para o resto do mundo. Esse caráter religioso da dança do ventre, a qual era realizada em rituais sagrados em homenagens a deusas, modificou-se. Raramente a dança do ventre hoje é praticada como um ritual religioso, mesmo que a característica mais evidente hoje da dança do ventre é cultural, artística e profissional. Cultural porque ela faz parte da tradição, do patrimônio cultural de muitos países, principalmente árabes, nos quais a dança é transmitida de uma geração a outra. Neste sentido, poderíamos dizer que a dança do ventre tem o mesmo significado para os países árabes que o tango tem para a Argentina, o flamenco para a Espanha e o samba para o Brasil. São danças que compõem o patrimônio cultural de cada país. A característica artística e profissional da dança do ventre se manifesta nas pessoas que a estudam, treinam, ensinam, se apresentam. Ou seja, quando a dança do ventre se transforma na profissão de muitas pessoas. Isso acontece atualmente tanto nos países árabes quanto nos países ocidentais, onde há bailarinas e professoras de dança do ventre. No passado histórico supõe-se que a dança do ventre tivesse caráter informal de aprendizagem. Ou seja, não havia escolas que ensinavam a dançar, fato que é muito diferente do que ocorre hoje. Tampouco havia preocupações quanto à sua técnica, quanto à sua forma de realização. Os movimentos de contração, ondulação e vibração foram desenvolvidos pelas mulheres e para as mulheres em função de aliviar dores menstruais e preparar os músculos para a sustentação da gestação e o trabalho de parto, também como um culto à grande deusa, natureza, em prol da fertilidade, do ventre e da terra. Era basicamente uma dança de caráter sagrado praticada somente por mulheres, nas quais umas aprendiam com as outras informalmente, não necessitando de aulas para tal. Muitos anos após seu provável surgimento, a dança do ventre passou por muitas e diversas influências culturais de diferentes épocas e países, e sofreu as alterações de países ocidentais onde ela chegou. Por exemplo, podemos dizer que as suas características de aprendizagem e de realização modificaram-se bastante. Atualmente,
principalmente no Ocidente. Quando uma mulher quer aprender a dança do ventre, ela geralmente faz aulas, estuda, ensaia, treina. O que mostra sua característica de dança artística. Partes do corpo que é trabalhada. A dança do ventre trabalha em harmonia todas as partes do corpo, em especial o quadril. O trabalho da dança consiste em fazer movimentos, na sua grande maioria, em retroversão. São utilizados movimentos já conhecidos pela fisioterapia como correção de hiperlordose, como por exemplo, segundo Bezers, 2002, os oitos de quadril implantados na cinesioterapia. O uso extenso de todos estes músculos na dança do ventre significa que todos estes músculos são utilizados harmoniosamente bem. A palavra harmonia usada neste contexto refere-se a 4 itens: coordenação, força, resistência e flexibilidade. Onde a dança do ventre é realmente superior comparando a outras formas de exercício é o modo como todos os músculos, incluindo os mais profundos, são usados de um modo suave e repetitivo. Segundo Blandini Calais, Germain, 1992, o aprendizado dos movimentos do quadril deve se tornar uma rotina. A bacia se equilibra permanentemente sobre os quadris, não por um encerramento em força dos músculos superficiais, mas pelo trabalho dos músculos profundos. Este trabalho é importante para o bom equilíbrio e bem-estar da coluna vertebral. Na dança do ventre, o corpo inteiro está trabalhando, glúteos, coxas e abdômen são contraídos, ajudando no fortalecimento muscular e na modelagem dos quadris e da cintura. Dançar é um bom exercício cardiovascular, melhorando a flexibilidade e a força. A prática constante ajuda a melhorar a postura e a aumentar o poder de concentração. Além disso, a dança tem um duplo papel. Primeiro, enche o cérebro com endorfinas e aumenta a dopamina, produzindo um relaxamento mais natural. Segundo, nos dá mais ânimo para vencer a inércia de ficar em casa sem fazer nada. Combate a rigidez. Graças ao trabalho em separado de cada parte do corpo, como quadril, costelas, peito, ombros, cabeça, etc. Permite o desbloqueio, a fluidez, a coordenação e a eliminação dos conhecidos nódulos de tensão, que se formam devido ao estresse, esgotamento físico ou falta de exercício de certos músculos. A flexibilidade é uma parte importante para ser saudável. Dançar requer uma grande quantidade de flexibilidade. A maioria das aulas de dança do ventre envolvem movimentos que estimulam o alongamento. As dançarinas devem se esforçar para completar uma série de movimentos, aquecendo todos os principais grupos musculares. Dançar uma música inteira faz com que a bailarina execute movimentos que exigem flexão e alongamento. Danças rituais. Dança dos 7 véus. A bailarina começa a dança com 7 véus amarrados no corpo, cada um de uma cor, correspondendo aos 7 chakras. À medida que a bailarina dança, os véus vão sendo desamarrados um a um representando a abertura de cada chakra, a começar pelo chakra básico ou sexual e terminando no chakra coronário. Originalmente a dança dos 7 véus, porém atualmente se usa por baixo uma roupa comum de dança do ventre, de preferência branca ou lilás, simbolizando a transmutação. Dança dos 5 elementos, é uma dança de devoção. Os 5 elementos são a água, a terra, o fogo, o ar e o éter. Cada um destes elementos tem movimentos específicos na dança que o simbolizam. De modo geral, o ar é dançado com os movimentos de véus, a água recebe ondulações de mãos, o movimento da sereia, o parto, a terra vem com o movimento de representação do crescimento de uma árvore, o fogo é representado por movimentos de serpente e ondulatórios de quadril, simbolizando a subida da Kundalini, energia sexual, e o éter tem seu simbolismo no camelo, escolhido por passar longos períodos sem água ou alimentação em condições adversas. Como se sua força viesse de uma fonte de energia não material. Danças com acessórios. O snooze é formado de 4 peças de metal tipo castanholas. São também conhecidos como finger, címbalos e sagat. O snooze é um instrumento muito antigo. Tem mais ou menos 3.000 anos e era usado. Os baixos são considerados os melhores e fixam melhor nos dedos. Hoje, no Brasil, existem snooze com 2 entradas para elástico que dão mais firmeza e permitem toques mais rápidos. Os snooze são tocados nas pontas dos dedos, com o elástico colocado na base da unha. Este instrumento requer muita prática e habilidade, principalmente quando a bailarina se propõe a tocar enquanto dança, e deve ser batido delicada mais rapidamente, para que o som saia claro e limpo. Dança do bastão. Antigamente,
Todo fazendeiro do Alto Egito tinha um bastão. Com ele, dançavam nas festas, com movimentos bem másculos que mais pareciam uma luta que uma dança. De brincadeira, as mulheres começaram a dançar satirizando os homens. Com o tempo, a dança do bastão feminina se consolidou. Por ter origem na dança masculina, não utiliza passos muito sutis ou femininos. É dançada em um ritmo chamado saíde. Saíde significa alegre, feliz. A bailarina deve dançar sorrindo muito e transmitindo muita alegria a quem estiver assistindo. O traje típico para a dança do bastão é um vestido justo com lenço amarrado na cintura, onde podem ser penduradas moedas. Porém, não é um traje obrigatório. A dança do bastão é a dança mais esperada nas festas árabes. Dança da espada. Existem duas teorias. A primeira conta que, na antiguidade, as mulheres roubavam as espadas dos guardiões do rei para dançar, no intuito de mostrar que a espada era muito mais útil na dança do que parada na cintura deles ou fazendo mortos e feridos. A segunda diz que, na época, quando um rei achava que tinha muitos escravos, dava a cada um uma espada para equilibrar na cabeça e dançar com ela. Assim, deveria provar que tinha muitas habilidades. Do contrário, o rei mandaria matá-lo. O certo é que, nesta dança, a bailarina deve saber equilibrar com graça a espada na cabeça, no peito e na cintura. É importante também escolher a música certa, que deve transmitir um certo mistério. Jamais se dançaria um solo de debak com a espada. Passos básicos da dança do ventre. Dicas de movimento. Há um segmento da linha de aprendizado esotérica que separa os ritmos em dois, lunares e solares. Os lunares são os movimentos ondulados com formas redondas e estão associados à feminilidade. Lunar cor prateada. Já os solares são os bem marcados como batidas de quadril, egípcio, shime e pulsação do ventre estão associados à masculinidade. Solar cor dourada. Rua e deu pequeno girando o quadril encolhendo e soltando a barriga, mantendo-o no mesmo lugar. Sobe-se alternadamente cada joelho, redondo médio sem alternar os joelhos projecte o quadril para frente, lado, atrás outro lado, reproduzindo um pequeno círculo, redondo grande igual ao anterior porém a projeção para trás é maior. 8 egípcio, para cima, leve o quadril para o lado em seguida para cima, inicie o seu treino levantando o calcanhar para subir o quadril e leve para o outro lado levantando-o em seguida, desenhando um 8 infinito na vertical, 8 maia, para baixo, elevando o quadril para cima e em seguida leve para o lado descendo o calcanhar, suba ao outro lado e leve o quadril para fora, mesmo lado que você subiu, desenhando um 8 infinito na vertical. 8 infinito com um lado do quadril com uma perna em meia ponta à frente da outra, eleva-se o quadril e o abaixa desenhando com ele um 8, 8 infinito com a perna arrasta-se o pé em meia ponto no chão, tentando deixá-lo esticada, deslocando ainda mais o quadril. O pé desenha um 8 no chão à frente e atrás da perna de base, o quadril imita o movimento do pé. Camelo para fora, pélvico, pernas afastadas e levemente flexionadas. Quadril solto inclinado à frente, eleva-se os glúteos para trás e depois para frente, desenhando um 8 com o quadril, camelo para dentro pernas afastadas e joelhos relaxados. Quadril solto projetado à frente, encaixa-se o quadril deslocando para trás com o abdômen encolhido, leve o peso para trás assim e relaxe quando o peso estiver no calcanhar. Barriga. Onda enche-se primeiro a parte superior da barriga empurrando o ar para baixo de uma forma contínua sem mexer o tronco. Ponto é feita também de baixo para cima. Este movimento simboliza o parto ou o ato de dar à luz. Quadril. Batida lateral, de quadril. Transfira o peso de um lado para o outro produzindo batidinhas para os lados. Shin de quadril são as batidas de quadril feitas contínua e rapidamente. Shin com todo o corpo flexiona-se os joelhos rapidamente produzindo um tremor em todo o corpo com ênfase na barriga. Shin com os seios sacode-se os ombros de um lado para o outro rapidamente. Egípcio é o passo básico. Em posição erecta colocar-se uma perna em frente à outra. A da frente fica sempre em meia ponta alta. Então sobe-se o lado do quadril que tem a perna à frente, baixa, sobe e chuta com o pé. Pode ser feito lento ou rápido. Ponto dele há variações para acompanhar os ritmos, como subindo e descendo o quadril sem chutar, etc. Noiva, caminhando para frente ou para trás, a perna da frente eleva o quadril, passo com os joelhos flexionados, produzindo um caminhar majestoso. Seios e cabeça. Seios é possível fazer vários desenhos com os seios, a letra,
I minúscula, letras E, letras M e N, o 8 na vertical horizontal, um círculo e a letra S. Ponto. Serpente é o movimento que se faz com a cabeça deslocando A para um lado e para o outro ou ainda produzindo um círculo. Twist. Coloque uma perna em frente à outra. Transfira o seu peso para a perna da frente, depois para a de trás. Quando for à frente, faça uma torção leve para dentro. 8 quebrado. O robozinho. Levante o pé do chão para levantar o quadril. Depois o outro lado e inicie uma marcha assim, sem mexer o tronco, até conseguir fazer também sem tirar os pés do chão, levantando os joelhos. Esse ritual era dançada vestindo-se apenas os véus. Usado pelas sacerdotisas. Atualmente pode ser usado tanto pela bailarina que faz um solo como por um músico que a acompanha com seu conjunto. Existem vários tipos de snooze, grandes, pequenos, altos e baixos. Muitos ainda a vejam como uma prática sagrada. Antes de tudo, é bom lembrar que nada substitui uma aula presencial. É insubstituível. Na verdade, é muito bom ter uma professora à sua frente, te observando, te vendo. Então, esses vídeos que eu vou ministrar, eles têm como propósito auxiliar nessa época de quarentena, para terem aulas em casa. Nos primeiros momentos eu vou fazer alongamentos específicos para a dança do ventre. Esses alongamentos eu só vou dar nesse primeiro vídeo. Os outros subsequentes não terão alongamento, terão os passos. Mas saibam sempre que antes de uma dança, antes de uma aula, sempre deve fazer os alongamentos para evitar lesões futuras. Ok? Entenderam? Então vamos aos alongamentos. Vamos iniciar os alongamentos. Postura, procurar não deixar as pernas esticadas, um pouco flexionadas. Encaixa o quadril, deixa ele bem contraído, os abdômen, peito para cima, ombros para trás. Vamos começar. Entrelaçou as mãos, levou acima, sobe na ponta dos pés e desce. Vai para um lado, vai para o outro. Virou e virou. Meio atrás e voltou. Afastou os braços, colocou um atrás, puxou, afastou as pernas, flexionou e virou. Voltou, abriu os braços, colocou um atrás, puxou, flexionou, virou. Põe o braço à frente, o outro puxa e você olha para lá. Agora olha para o outro lado e vai lá para trás. Voltou. Vem com esse braço, puxou, olhou para lá. Agora olhou para cá e vai lá para trás. Voltou. Ombros para frente. Ombros para trás. Braços para frente, roda as mãos. Roda ao contrário. Dedão para dentro, fechou, roda os punhos. Roda ao contrário. Para cima e para baixo. Abrindo um dedo de cada vez. E fecha um de cada vez. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Mão nos joelhos, joelhos para frente, para trás. Frente, trás. Frente, trás. Afastou. Mão nos joelhos. Frente, trás. Frente, trás, frente, trás. Subiu, juntou as pernas, mão na cintura, postura, sobe na ponta dos pés e desce. Sobe, desce, sobe, desce. Agora alternadamente. Sobe um, depois sobe o outro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo bom? Agora, botou um pé aqui, só os dedos e roda seu dedo dos pés. Roda ao contrário. Agora põe lá atrás esse pé. Esticada a perna de trás, dobrada da frente, coluna ereta, fica aí um pouco. Voltou. Agora a outra perna. Outro pé aí, roda seu pé. E roda ao contrário. Põe atrás, esticada a perna de trás, dobrada da frente, coluna ereta, fica aí um pouco. Estamos alongando esse músculo aqui, responsável por caminhar, por andar, por dançar. É um dos maiores músculos do nosso corpo. Pronto. Agora afastou um pouco. Essa mão vai aqui na cintura e a outra vai lá por cima. Fica. E volta. Trocou. A outra por cima, braço esticado. Não é para dobrar o braço, é esticado. E fica. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tudo bom? Agora vamos aqui. E vamos aqui na diagonal. Estica o outro braço. E fica. 1, 2, 3, 4. Voltou. E foi. Aqui na diagonal. Esticou o outro braço. 1, 2, 3, 4. Voltou. Solta os ombros. Solta as pernas. E aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Agora afastou. Braços. Vamos trabalhar só a parte de cima. Aqui não mexe. Vai para um lado sem fazer isso. Reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora para frente. 1, para trás, para frente. 2, para trás. 3, para trás, frente. 4, para trás. Agora vamos juntar esses 4 pontos. Um lado, frente, o outro lado e trás. Lado, frente, outro lado, trás. Lado, frente, outro lado, trás. Muito bom. 2, 3, 4. Bom, agora a parte de baixo. Não mexe nada em cima. 1. Pro outro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frente, trás. Frente, trás. Cuidado para não mexer muito essa parte de cima. Tá? É frente, não é para fazer isso. É frente só a parte de baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora juntar os 4 pontos dos quadris. Lado,
frente, lado, trás. Lado, frente, lado, trás. Lado, frente, lado, trás. E vai, um redondo grande. Sem mexer essa parte de cima, só os quadris. Agora o outro lado. Esse, frente, lado, trás. Lado, frente, lado, trás. Lado, frente, lado, trás. E vai. 2, 3, 4. Solta. 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 Solta os ombros, solta as pernas. Então, já fizemos parte do corpo, bastante alongamento. Tem outros, mas vamos ficar nesses por enquanto. E vamos fazer uns passos agora de dança do ventre, passos básicos, que são primordiais na dança do ventre. Sabendo esses passos básicos, você vai fazer todos os outros passos, que são emendas de passos, que vocês vão ver no transcurso da evolução dos vídeos, né? Que eu vou dar. Então, vamos lá. Vamos começar com o Maia, que é 8. Eu gosto de falar Maia, mas o nome certo é um 8. E desenha aqui no chão e a gente vai fazendo um 8, ó. Subiu o quadril, leva ele para o lado e desce. Sobe o outro, leva para o lado e desce. Sobe, leva para o lado e desce. Sobe o quadril, sobe na ponta do pé, leva para o lado e desce. Sobe, leva, desce. Sobe, leva, desce. E vai. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer só um lado. Só esse lado. Sobe, leva, desce e volta. Sobe, leva, desce, volta. E vai. 1, 2, 3, 4. O outro lado. Sobe, leva, desce, volta. E 1, 2, 3, 4. Os dois. 1, 2. Mesma coisa, não mexe nada aqui. 3, 4. Bonito da dança do ventre é esse, dissociação das partes. Vou fazer vários exercícios disso. Mas quando mexe embaixo, não mexe em cima. Ou mexe algo aqui embaixo, Maia, e faz outra coisa aqui em cima. Então a gente tem que ter essa dissociação das partes do nosso corpo. Agora, vamos fazer batidas laterais. Bate a direita, bate a esquerda. Mesma coisa, não mexe nada em cima, não fica saculejando, não. É só a parte de baixo, ó. Bate, 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 bate. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De costa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro lado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por hoje, foram esses passos, esses alongamentos. Até a próxima aula. Olá, hoje é o nosso segundo vídeo aula de dança do ventre. Hoje vamos trabalhar os quadris. Agora, antes de começar, gostaria que vocês pesquisassem na internet sobre os planos anatômicos de Laban. Vou repetir, planos anatômicos de Laban. Laban foi um coreógrafo, dançarino e considerado o maior teórico de dança do século XX. E nós da dança do ventre utilizamos muitos planos anatômicos de Laban nos movimentos de dança. Importante vocês pesquisarem sobre isso. Normalmente quando a gente fala sobre dança do ventre, o primeiro olhar vai para o abdômen e em seguida para os quadris. Eu vou dar 3 movimentos essenciais na dança do ventre, tanto no modo percussivo como no modo sinuoso, ok? Vamos para a prática. Agora vamos à prática dos movimentos do quadril. Em primeiro lugar, a postura, né? Os pés não vão estar paralelos, vão estar en dehors, pouco abertos os dedos. As pernas não podem estar esticadas, pouco flexionadas. Os quadris encaixados, abdômen contraído, peito para cima, ombros no lugar. Então, pés en dehors, confortável, não precisa ser junto, um pouco separados, tá? Mas não para frente, não paralelos, en dehors, ok? Agora vamos fazer um movimento dos quadris paralelo ao chão, transversal. O que Laban, eu falei do plano anatômico de Laban, denominou de mesa. Então é um movimento que a gente faz e que é importante na dança do ventre, é essencial para todos os outros movimentos. Então vamos lá, braços abertos e vamos deslizar para um lado e deslizar para o outro, procurando não levantar e nem abaixar, é reto. Para um lado, desliza seu quadril para um lado e para o outro. É um movimento. À medida que você vai praticando, ele vai mais longe ainda. Primeiro, você começa devagar, vai perto, mas aos poucos você vai indo mais deslizando o mais longe possível, sem mexer muito aqui em cima. Os ombros, a parte de cima não vai junto, ela fica parada. O que vai é o quadril, ok? Agora tem o frente e trás também. Vamos para frente e vamos para trás. Para trás vai pouco, para não fazer assim. Então vai para frente e vai para trás. Vai para frente e vai para trás. Vou fazer de lado. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Ok? Então tem lado, lado. Parou no eixo, frente, trás. Parou no eixo, lado, lado, frente, trás. Agora tem o diagonal também. A gente vai virar, vai para a diagonal
reto, volta pro eixo, vai virar para trás, diagonal e volta pro eixo. Aqui é a outra diagonal, virou, diagonal, volta pro eixo, virou, diagonal para trás, volta pro eixo, virou, diagonal para frente, volta pro eixo, diagonal para trás, volta pro eixo, diagonal para frente, eixo, trás, eixo. Ok? Agora vou aumentar a música para a gente fazer. Vamos dar continuidade aos movimentos de deslizamento. No mesmo patamar da mesa, transversal, paralelo ao chão. Postura. E vamos agora deslocar para a esquerda. Vem pela frente e vai para a direita e volta para o seu eixo. Desloca. Vem pela frente, vai para o outro lado e entra no eixo. E vai no meio redondo pela frente. Agora podemos ir também para trás. A gente vai deslocar e vai por trás e vai para o outro lado e entra no eixo. Desloca, vai para trás, vai para o outro lado e entra no eixo. Desloca, vai lá para trás, vai para o outro lado, entra no eixo. E faz um redondo completo. Deslocou, vem pela frente, vai para o outro lado, vai para trás, lado, frente, lado, trás, e você tem um redondo paralelo ao chão. Ok? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Fizemos 3 movimentos importantes da dança do ventre. Treinem bastante. Tudo bem? Todos estão bem? Espero que sim. Então, hoje eu vou dar continuidade aos movimentos de quadril, principalmente os deslizamentos. E para isso, nós vamos precisar fazer um aquecimento maior desses quadris. Então, vamos lá? Então é o seguinte, vamos lá na postura, os pés, andeor, não é reto, andeor, um pouco afastados, só para fazer um aquecimento.
quadril encaixado, abdômen contraído, peito para cima, braços abertos. Vamos mexer os quadris, soltando eles. Vai para um lado, vai para o outro, para o lado, para o outro. Soltando os quadris. Isso é um aquecimento para a gente começar a fazer os movimentos de quadril. Solta os quadris, vai na diagonal, vem para o meio, para o eixo, para outra diagonal, solta os quadris, procurando não mexer muito aqui em cima, mexe pouco, vai soltando os quadris. E não é para dobrar as pernas, fazer isso, não, é deslizamento. Solta os quadris. Diagonal. Olha a postura. E agora para frente e para trás. Frente, trás. Com reaquecimento a gente pode exagerar um pouco. Trás, frente. Trás, frente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lá. 1, 2, 3, 4. Diagonal. 5, 6, 7, 8. Lá. 1, 2, 3, 4. Diagonal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só quadril, para um lado e para o outro. Descendo. E agora vamos fazer um redondo. Já dei na última aula. Você vai para o lado, vai para frente, para o lado, trás. Lado, como é aquecimento, a gente vai exagerar um pouco. Exagera. Lado, frente, lado, trás. Lado, frente, lado, trás. Isso. Vamos lá. Estou vendo vocês aí. Pro outro lado. Vamos lá, gente. Vamos soltar esses quadris. Importante para fazer os movimentos que eu vou dar daqui a pouco. E solta. E Só lembrando, sempre no início da aula faça os alongamentos. Já dei na primeira aula. Só voltar lá, ver a primeira aula, faz os alongamentos e começa a aquecer nessa aula os quadris. Eu já estou dando aqui. Agora vamos aos movimentos. De novo a postura. Pés andeó, um pouco afastados, não é junto, um pouco afastados. Encaixa o quadril, abdômen contraído, peito para cima. Agora vamos deslizar para um lado. 1, 2, 3. Agora um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3. Devagar. 1, 2, 3. Mais rápido. 1, 2, 3. Ok? Agora vamos usar os braços. O braço aqui e para o outro lado. O braço aqui e para o outro lado. Então, quando o quadril for para lá, vai o braço. Voltou, vai para o outro lado, vai o braço. Lembrando que é transversal, tá? Paralelo ao chão. Não é dobrando as pernas, é reto. E vamos com os braços, ó. Para um lado e volta, vai para o outro e volta. Lado, 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 lado. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Mais rápido. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Mais rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rápido. 1, 2, 3. Ok? Agora vamos fazer um outro movimento. A gente vai levar a perna agora e pôr o pé aqui, os dedos só do pé. Vai para o outro lado, põe só os dedos. Cuidado para o joelho não ficar assim e nem assim. Reto. Botou. Pé. Botou. Pé. Deixa eu ver aqui a música. A música parou. Vamos lá. Afastou. Pé. Afastou. Pé. Pode ser na diagonal ou de frente. Dá um passo e vem com o outro, põe só os dedos. Vem com o passo, põe os dedos. Vem o passo, põe os dedos. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Ok? Então vamos juntar os dois movimentos. Vamos lá. Postura. Desceu e vai. 1, 2, 3. Rápido. 1, 2, 3 e vai. 1, 2, 3, 4 e vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Ok? Já ficou 2 passinhos bons aí pra gente exercitar e se movimentar e colocar numa dança. Agora tem um outro. Você vai pôr aqui o pé oriental, abrir os braços, você vai subir o quadril e vai descer. Esse descer pode ser batendo. Esse que eu falei. Os movimentos hoje vão ser mais fortes, mais pesados. Então, levou, levantou e bate. Levanta, bate. Levanta, bate. Agora esse foi essa perna. Aí dá um passo e põe o outro. Levanta, bate. Dá um passo, levanta, bate. Dá um passo, levanta, bate. Volta, vou lá para trás. E levanta, bate. Dá um passo, levanta e bate. Dá um passo, levanta, bate. Dá um passo, levanta, bate. E volta. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer agora os movimentos todos. Vamos lá. E agora vamos fazer a junção desses movimentos aprendidos na aula de hoje. Ok? Vamos lá. Postura.
Até a próxima aula. A dança do ventre é uma atividade física consciente. É importante que vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Farei uma série de movimentos para adquirirem essa percepção corporal. Vamos trabalhar os 8 transversais. Na verdade, é o símbolo do infinito, que executamos de frente para trás e de trás para frente com transferência de peso. Com isso, vocês entenderão os passos e não terão dificuldades em executá-los. Bora dançar! Vamos ao movimento do infinito. O 8, transversal. O 8 normalmente é assim. Então, vamos fazer ele deitado, né? Na transversal, paralelo ao chão, infinito. Então, postura, contrai o abdômen, encaixa o quadril, expande a caixa torácica, peito para cima. Vamos fazer o seguinte, ó. Vai virar seu quadril e vai transferir o peso lá para a diagonal. Meu peso está todo nessa perna, está solto, ó. Transfere o peso. Pode pôr a mão aqui para você ver a percepção corporal. E leva para trás. Transfere agora o peso para essa diagonal. Fica solto aqui o pé. Põe a mão aqui e leva para trás. Leva, põe a mão, leva para trás. Leva para a diagonal todo o seu peso e leva para trás. Agora sem botar a mão. Leva seu peso, transfere aqui para a diagonal e leva para trás. Transfere seu peso aqui para a diagonal e leva para trás. E vai. Frente, diagonal, leva para trás. Frente e leva para trás. Ok? Isso é um infinito de frente para trás. Outra coisa importante. Para não haver lesões no seu joelho, tem uma dica aí. Porque você pode sentir dor depois da aula, amanhã ou futuramente ter lesões por causa disso. Então, os joelhos nunca ficam totalmente esticados, sempre um pouco flexionados. E quando eu virei, levei meu peso aqui para a diagonal, levanta só um pouquinho essa perna que está solta. Isso facilita o joelho, você não vai ter lesões. Aí vai para trás, leva para frente. Aí esse calcanhar aqui levanta um pouquinho, leva para trás, leva para frente, calcanhar, ó, deixa ele solto. Não é para levantar muito, é só um pouquinho. Então, vai para frente, transfere o peso, calcanhar subiu um pouquinho. Vai para trás, transfere o peso, agora é o outro calcanhar que levanta e vai. Movimento fluido agora, porque você já sabe a técnica. Os joelhos não podem estar esticados. Levanta só um pouquinho o calcanhar da perna que está solta. Ok? Esse foi frente e trás. Agora trás e frente. Você virou. Leva para trás, o peso aqui está solto, meu calcanhar levantou um pouco e traz para frente. Leva meu peso lá para trás na diagonal, levanta o calcanhar um pouquinho e traz para frente. Esse é o reverso do que ele estava fazendo. Leva o peso aqui para trás, olha o calcanhar aqui solto, leva para frente. Leva o peso aqui para trás, traz para frente. Leva o peso para trás, traz para frente. Para trás, olha o calcanhar solto, traz para frente. Para trás, olha o calcanhar solto e vai. Outro ponto importante é os braços. Eles ficam parados, eles não seguem o seu quadril. Fica paradinho aqui.
Ok? Agora vamos fazer os dois. Emenda a junção dos dois infinitos. Tá. Virou, transfere para frente e vai para trás. Transfere para frente, vai para trás. Agora trás e frente. Transfere para trás, traz para frente. O calcanhar sempre levanta um pouco. Então, continuando a junção dos passos, agora eu vou andar para um lado e para o outro, com esse passo. Por isso a importância de levantar o calcanhar. Vamos lá. Primeiro, frente e trás. Trás e frente. Por hoje a aula terminou. Até a próxima aula. Bom, eu espero que vocês tenham treinado infinitas vezes todos os movimentos e sequências que nós passamos em vídeos anteriores. Porque agora nós vamos começar um acessório novo, véu de seda. Nós temos véus de vários tecidos diferentes. Hoje nós vamos trabalhar com este véu, que é um véu de seda. Existem várias lojas especializadas nesse tipo de véu. Se você tiver alguma dúvida, pode me escrever que eu indico algumas para vocês que entregam para todo o Brasil. Vamos lá? Lembrando que na técnica de dança do ventre, existem várias linhas diferentes de trabalho. Então pode ser que eu passe alguma coisa de véu para vocês que vocês tenham visto de forma diferente. Não tem problema, são apenas linhas diferentes, trabalhos diferentes, estilos diferentes. O importante é você se adequar ao seu estilo e escolher aquele que você se sente mais à vontade para trabalhar, certo? Quem o véu de seda às vezes pede um braço mais alongado. Então é importante aprender a movimentar a mão no véu, para abrir e para voltar. Para isso eu uso uma pinça. Então esses dois dedos vão ser usados para pinçar o véu. Então a gente chama de pinça. Eu vou me aproximar aí para vocês olharem, ó. A primeira coisa que eu vou precisar é alongamento. Alongamento de braço, alongamento de tronco. Eu não posso usar esse movimento com o tronco embutido para dentro e o braço fechado. Fica muito feio, né? Então, ó, sobe o tronco, expande esse tórax, abre esse braço, mão lá para trás. Não solta o quadril, segura. Então, primeira coisa, alongamento para manter essa mão lá para cima. Primeiro movimento que você vai treinar é um 8. É um 8 lateral. O mais importante é você pensar na ponta desse véu, que ele precisa subir e descer. Você vai intercalar os dois lados. Então, contando. 1, 2, 3, fecha 4. E 1, 2, 3, fecha 4. Treinar infinitas vezes até que esse movimento fique automático. Na sua mão daqui de cima, ela desce, automaticamente essa mão aqui vai acompanhar o movimento onde ela vem parar aqui, ó. E essa sobe. Subiu, inverte. E agora o outro lado, olha onde ela vem parar aqui para acompanhar. E sobe. E sobe, sobe, sobe. Geralmente a gente passa pela lateral. Então, pela lateral. Frente, lateral, para trás.
Então, transfere sempre o véu pelos lados. E isso pode se tornar um movimento se você abrir os braços e deixar o véu trabalhar. É o mesmo movimento, só que ao invés de fazer a mãozinha fechada, eu abro. Na próxima sexta-feira, nós vamos começar uma coreografia de véu. Para isso, eu preciso que você treine os movimentos da aula de hoje. Então vamos lá. O primeiro movimento é um véu lateral, desenho de um 8, trocando 1, 2, diminua o tempo, 1, 2, troca, 1, 2, troca, 1, 2, transfere, e 1, 2, transfere, 1, 2. Essa transferência é só trocar o véu de um lado para o outro. E o terceiro movimento é um movimento direto, direita e esquerda. Então, nós vamos fazer direita, esquerda, direita. Takmış koluna elin adamını beni
yerinden çatlatıyor.